Eu ando com meu Deus na rua, e quando eu chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo eu digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado eu sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é quem me guarda, e a sua misericórdia que me sustém. Que coisa bacana, hein? Estamos ao vivo mais uma vez em um de nossos momentos de fé, motivação e poesias. Essa música linda e maravilhosa é do poeta brasileiro Kleber Lucas. Me parece que ele é carioca, carioca da Gema, do Rio de Janeiro. Mas enfim, é um prazer imenso ter a sua companhia, a sua amizade e saber que você faz parte ou da minha família, ou dos meus amigos pessoais, amigos íntimos, né? Ou você é um colega, ou você é um conhecido, né? Ou talvez você seja parte de um fenômeno que está acontecendo comigo através das redes sociais, né? Eu, na verdade, tenho usado as redes sociais agora, mas eu vim do rádio, né? Eu comecei em rádios comunitárias, fazendo trabalhos voluntários, trabalhos missionários, trabalhos evangélicos, trabalhos religiosos. E através da rádio eu construí muitos relacionamentos, muitos vínculos, muitas amizades boas, né? Mas agora já estou mais velho, mais maduro, mais adulto, né? Não que a idade tenha alguma coisa a ver com maturidade, né? Mas aos 37 eu estou ficando mais esperto e eu estou aprendendo a separar bem o que é família de verdade, o que é amigo de verdade, o que é colega, o que é só conhecido, e agora esse fenômeno maravilhoso que eu estou experimentando no século XXI através das redes sociais. Eu estou falando dos amigos estranhos. Amigos estranhos, isso mesmo. São pessoas que só me veem pelo Facebook, pelo YouTube, ou até mesmo ouve a minha voz em alguma rádio dessas por aí, dando palestras de motivação, falando de fé em Deus, né? Falando de fé em Deus, falando de motivação humanas, né? Eu acredito que todo ser humano precisa ser motivado, né? Todo ser humano precisa ser sacudido, agitado, né? Tem hora que o que a gente mais precisa é de um banho gelado, né? Um choque de realidade, para a gente poder sair da mediocridade, sair da pobreza espiritual, da miserabilidade, da mazela, sair do chão mesmo, tá entendendo? Se levantar, bater a poeira dos pés e seguir em frente. E Deus tem me abençoado para ser essa pessoa. No rádio, na TV, na internet, aonde for, eu vou estar falando que o ser humano ele precisa melhorar. O ser humano precisa ser melhor. E isso muda através da mentalidade. Se você mudar a sua mente, os seus pensamentos, se você fizer uma autoanálise, um autoconhecimento de você mesmo, você vai perceber que você pode ser muito melhor do que você já é, tá certo? E a internet tem me proporcionado isso, muitos amigos e amigas estranhas, pessoas que eu nunca vi, pessoas que eu nunca abracei, nunca apertei a mão, nunca dei um beijo no rosto, mas são pessoas que gostam de mim, gostam do meu trabalho, vivem uma vida também com propósitos. São pessoas especiais que têm dons, que têm talentos e principalmente, acima da técnica, acima do conhecimento. Eu não estou falando de gente inteligentinha, não. Inteligentinha tem muita gente por aí, entendeu? Pessoas que se acham, pessoas prepotentes, pessoas soberbas, altivas de espírito, né? Pessoas que são, como diz o ditado popular, nariz em pé. Eu não estou falando dessas pessoas que se acham donas da verdade,
que se acham melhor do que os outros, que acham que só ela conhecem a verdade, só a verdade dela que vale. Não, estou falando de pessoas ponderadas, pessoas educadas, pessoas disciplinadas, pessoas que creem no mesmo Deus que eu, pessoas que amam suas famílias, né? Pessoas que amam amizades, pessoas que têm respeito pelo seu semelhante, pessoas que decidiram de fato e de verdade serem melhores. São essas pessoas que eu me importo, são essas pessoas que eu me relaciono, são essas pessoas que entram na minha vida e fazem parte da minha existência. É com este público que eu estou falando. O tema de hoje é o seguinte: amigos estranhos. Isso. O grande mestre, né? Eu vou usar aqui uma referência. O grande mestre Jesus Cristo, né? Ele não foi só um líder, ele não foi só um filósofo, só um pensador, ele não foi só um contador de história, não. Cristo foi muito mais do que isso. Tiramos essa conclusão pelo sucesso que ele faz, né? Sucesso em todo o mundo, todas as nações da terra, todos os povos, línguas, etnias, províncias, aldeias, países, estados, municípios, bairros, aonde estiver um ser humano, e por mais que ele já tenha definido a sua filosofia de vida, porque todo ser humano é um filósofo, todo ser humano ele pensa sobre si, sobre a vida, sobre Deus e sobre aquilo que ele quiser e tira suas conclusões, né? Então o que acontece? Onde estiver um ser humano vai perceber e vai admitir que o sucesso de Jesus, o grande mestre, é um sucesso mundial. Ninguém consegue nem chegar aos pés da sabedoria e dos ensinamentos de Jesus Cristo. O livro dele lançou um livro só, a Bíblia Sagrada, e diz a história que nem a Bíblia foi suficiente para contar todas as maravilhas fabulosas, incríveis, extraordinárias, tanto dos ensinamentos desse homem, da palavra que ele trazia, como também dos milagres sobrenaturais, né? Que não é todo mundo que está pronto para acreditar nessas coisas. Tem que ter fé, porque a fé não costuma falhar. E o próprio Cristo ele nos deu um exemplo quando ele estava junto com os seus discípulos, né? Um total de 12 discípulos, e ali ele fez uma aliança com esses 12 discípulos. Teve um que traiu ele, né? Foi chamado de Judas, o Iscariote. Foi chamado pelo próprio Jesus de diabo, né? Na hora do jantar ali da ceia, quando Judas estava ali pegando o pão para comer na hora da ceia, Jesus falou: um de vocês é o diabo, é o traidor. e eles querendo saber quem era o traidor, e Jesus falou: é aquele que come comigo na mesa. Então nós estamos falando de relacionamentos, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de igreja, nós não estamos falando de dogma humano, nós não estamos falando de filosofia, nós não estamos falando de ideologia, nós não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando de amizade, de amigos estranhos. E eu estou usando como exemplo o que para mim é um dos maiores exemplos que eu posso usar. O exemplo de Cristo, o meu mestre, o meu rei, o meu Senhor, o meu melhor amigo. E Jesus vai e separa então daqueles 12, né? 11 discípulos que se tornaram amigos dele, particular, inseparável. E através desses 12 amigos, cada um deles com características diferentes, gostos diferentes, personalidades diferentes, habilidades técnicas diferentes, domínio diferente, Jesus Cristo ali, como homem, como Deus, chamou eles para uma grande proposta: mudar o mundo. Mudar o mundo, isso mesmo. Mudar a humanidade. É por isso que eu estou aqui hoje falando dele, é por isso que no mundo todo hoje tem missionários aí, apóstolos, evangelistas, pastores, obreiros, né? Obreiras, pessoas aí que confessam e que participam da mesma fé que eu e que estão aí falando da história de Jesus e dos seus grandes ensinamentos e exemplos. E Jesus então, com esses 12 discípulos ali, perdeu um para o diabo, porque infelizmente a gente perde mesmo. Nem todo mundo
nós conseguimos ter um relacionamento bom. Eu tenho falado muito sobre isso nas minhas palestras. Nós somos muito frustrados com os outros e também nós frustramos muita gente. Andando com Jesus você aprende que a nossa confiança, as nossas expectativas, elas não podem estar nos outros. As nossas expectativas, elas têm que estar em Deus, em Jesus Cristo e na presença do amigo fiel, que é o Espírito Santo, que nos consola, que nos é abrigo, que nos traz vida, inspiração, motivação, poesia, música, felicidade para continuar vivendo e dar um sentido para a nossa vida. E falando de existência, falando de amizade, então Jesus deu um grande exemplo de que ninguém consegue viver sozinho, né? Ninguém consegue viver isolado. E mesmo sendo incompreendido, ele sabia para que ele tinha vindo ao mundo e ele tinha consciência de que o Pai, o Deus Criador, tinha designado para ele um grande propósito. Jesus, a própria sabedoria em pessoa, né? O Verbo de Deus que desceu dos céus de glória, né? O Deus do céu que desceu e se fez homem aqui na terra e habitou entre nós. Só quem acredita em Cristo, só quem tem um coração cristão, uma alma fértil, né? Para poder acreditar e ter essa humildade de reconhecer Jesus como sendo Senhor da sua vida, absolutamente Ele e mais ninguém. Tudo para Ele, tudo é Ele, e toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, pelos séculos dos séculos e de eternidade em eternidade, é para Jesus, o nosso melhor amigo, é Ele que nos traz esperança. Mas depois de cumprir o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério, Jesus estava sendo levado para a cruz para ser crucificado. E no caminho da cruz do Gólgota, desse lugar que tem como definição e significado lugar de caveira, Jesus estava indo ao monte do Calvário para ser crucificado pelos nossos pecados, naquela cruz de madeira, cruz amarga, cruz cruel. Todo ser humano passa por um calvário na vida, né? Por um momento de luto, de sofrimento. E o sofrimento foi tanto que os melhores amigos de Jesus o abandonaram. Não puderam, não suportaram ficar quieto, não suportaram ficar perto, sabe? E foram tomados de um pavor, foram tomados de um medo, de um temor muito grande. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo e disse para a sua equipe, né? Disse para os seus discípulos: olha, é chegada a minha hora, é chegada a minha hora. Está na hora de eu mostrar o mundo para que eu vim ao mundo. E Maria, sua mãe, José o carpinteiro, seu pai, né? Humanamente falando, seu pai emprestado, né? Que com certeza era amigo de Jesus, agora todos estavam sabendo, né? Todos estavam ligados que algo impressionante estava acontecendo agora num dos maiores relacionamentos que a humanidade já teve. Jesus, através dos seus 12 discípulos agora, estava deixando um grande legado para o mundo todo, a sua história. Jesus não é um personagem, Jesus não é um mito, Jesus não é uma lenda, não. Jesus não é algo inventado. Para aqueles que acreditam em Jesus, para aqueles que são cristãos e são da fé, sabemos que Jesus foi muito mais do que uma pessoa, do que uma personalidade. Estamos falando do Deus, Verbo, Filho de Deus, o Cristo, Filho de Deus, que habitou entre nós. Então Jesus agora foi deixado de lado pelos seus amigos, né, íntimos, seus colegas, conhecidos, agora todo mundo, a família, tinham que deixar Jesus de lado, porque ele precisava mostrar ao mundo a verdadeira aliança, a verdadeira religião, que quer dizer religare, né? No latim, no grego, lá no original, a palavra religare, religar o homem a Deus. Palavra bonita, né? Religare, amizade, relacionamento. E Jesus estava indo no caminho da cruz, levando a sua cruz pesada de madeira, os discípulos distantes, Maria, José, os irmãos, ninguém poderia fazer nada agora. Nenhuma das pessoas que Jesus tinha curado
ou operado algum milagre, poderia chegar perto dele. Mesmo que quisessem ajudar, não poderiam. Não podiam, né? Melhor dizendo. Quando os soldados ali, os carrascos ali de Jesus, pegaram um homem de natureza estranha, né? De identidade estranha, né? Que os teólogos, até os historiadores, os pesquisadores, né, da história descobriram que possivelmente era um homem negro, um homem que não fazia parte dos relacionamentos de Jesus, nem das amizades de Jesus, nem da família. E pegaram esse homem chamado Simão Cirineu e obrigaram ele a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Isso é lindo, né? Maravilhoso. Enquanto tem pessoas que te amaldiçoam, enquanto tem pessoas que falam mal de você, não acreditam nos seus sonhos, no propósito de Deus na sua vida, talvez na família, talvez nos seus relacionamentos, na escola, na faculdade, no trabalho, onde quer que você esteja ouvindo essa mensagem, talvez você seja uma pessoa incompreendida, mas no fundo da sua alma, lá dentro da sua alma, você sabe, tem um propósito de Deus na sua vida. Você tem um dom. Esse dom é um diamante, uma pedra rara, é uma ferramenta, um elemento surpresa que Deus, o Criador, colocou dentro do seu coração. E o Espírito Santo quer fazer brilhar esse dom, sabe? Esse dom vai além da técnica, vai além da inteligência, vai além do curso, vai além da prática, da habilidade, do talento. O dom é algo que nasceu com você. É como a história daquele homem que nunca foi numa aula de violão, mas parece que o violão é um instrumento que faz parte dos órgãos daquele cara, daquele camarada. Eu tenho um tio assim, tio Beto, parece que o violão nasceu colado na mão do cara. O cara pega o violão, ele tem um dom impressionante, uma sensibilidade para fazer música, para interpretar a música dos outros. Tanto é que é um grande mestre e discípulo de Jesus, cristão, e que dá aula de violão também lá na minha cidade de Miracema. Numa outra oportunidade eu vou estar falando sobre isso. E agora Jesus ali é ajudado por esse homem estranho, amigo estranho, chamado Simão Cirineu. Não foi por vontade própria, mas agora ele estava ali carregando a cruz junto com Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é tremendo, fantástico. Eu me lembrei agora de um livro que eu li, que fala sobre a história de um frade, né? De um padre muito conhecido no mundo todo, cristão também, apesar de ser católico, apostólico romano, Francisco de Assis, né? Esse padre que foi uma pessoa independente de religião. O camarada tem uma história extraordinária, a história de Francisco, o Irmão Alegre. É um livro da editora Canção Nova, que eu ganhei esse livro de presente, e é um livro transformador, um livro fenomenal. Tá aí uma dica aí do poeta Marcos Vinícius para você ler um livro bom. E Francisco, ele fala no seu livro exatamente sobre isso, que Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, e eu concordo com ele em muitas coisas que ele escreveu. Jesus Cristo, ele na cruz, Jesus Cristo nos seus ensinamentos, nas suas doutrinas, ele quebrou os paradigmas da humanidade. Jesus é superior, os ensinamentos do Evangelho é superior às filosofias, às ideologias, sabe, aos dogmas humanos, os tabus, os argumentos de todas as religiões. Olha que nós estamos falando de milhões e milhares e dezenas e centenas de religiões. Tudo isso se curva, tudo isso se ajoelha diante do Cristo da cruz. A cruz é o maior de todos os ensinamentos. A cruz de madeira do Calvário de Jesus Cristo, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, é a maior religião que pode existir. Bárbaros, profetas, apóstolos, sacerdotes, levitas, adoradores, poetas, artistas do mundo todo, a história, os reis, sabe, de Israel, os reis, as histórias mostram que Cristo é a maior de todas as filosofias. Ah, você é inteligente? Você se acha inteligente? Você se acha inteligente, mas talvez esteja destruindo a sua vida com tabaco, com cigarro. Você se acha inteligente, mas talvez esteja se destruindo com as drogas,
com a prostituição, com o pecado. A única coisa que pode te separar de Deus é o pecado, é a transgressão, o crime contra as leis de Deus. Mas hoje, o Espírito Santo, a presença de Deus, a sabedoria, é esse amigo estranho que talvez você nunca tenha parado para pensar sobre ele. O Espírito Santo é que vai converter a sua mente, a sua inteligência para a sabedoria, mudar a sua mentalidade e te fazer ser amigo de Jesus Cristo. O meu nome é Marcos Vinícius Tostes, eu sou palestrante e poeta nas áreas da fé em Deus, da motivação humana e da poesia. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Família, amigo, conhecido, colega ou amigo estranho. Eu quero conhecer você onde você estiver. Valeu, tudo de bom.